Voltamos da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, conforme a gente já anunciou há pouco. Estamos aqui hoje, a Prefeitura Municipal recebe o deputado Marcos Vinícius de Almeida, deputado estadual, deputado que faz uma visita na região da Quarta Colônia. Sei que depois vai fazer seu encerramento lá na cidade de Restinga Seca, se eu não estou enganado. E a TV Leal, então, nesse momento, oferece para o senhor, deputado, para que o senhor fale um pouco sobre sua visita, que creio que é uma visita que traz, além de uma palavra aos prefeitos municipais onde o senhor está visitando, mas também muito voltado à questão das enchentes. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos os espectadores. Prazer falar contigo. A nossa caminhada aqui, ela está atrasada em quase 15 dias. Eu já queria ter estado aqui antes, diante de tudo que aconteceu na região da Quarta Colônia, mas eu também estava isolado. A região da qual sou natural, que é a chamada região Costa Doce, ali na beira da Lagoa dos Patos, foi a última região a ser atingida no Rio Grande do Sul. Tapes, São Lourenço do Sul, Pelotas, Arambaré, Barra do Ribeiro, nós também fomos impactados e não tínhamos acesso. Tivemos problemas para entrar em Porto Alegre, por exemplo, não tínhamos acesso à Ponte do Guaíba, não tínhamos acesso de Eldorado do Sul pela região 290, ficamos isolados como todos. E os nossos esforços acabaram sendo dedicados ali. Mas não tem como comparar todos os danos que vocês estão vivendo aqui na região da Quarta Colônia com o que a gente viveu no sul do estado. E a minha vinda aqui hoje, acompanhando o trabalho da Prefeitura, da Defesa Civil, é de poder realmente compreender a dimensão disso tudo e ajudar nesse processo de cobranças, porque é isso que um deputado estadual faz. A gente tem um papel legislativo muito limitado comparado a um deputado federal, mas o nosso grande papel é ser o de fiscal, é o de fazer a cobrança. Na Assembleia Legislativa, eu presido a Frente Parlamentar do Arroz, e sendo essa aqui uma região produtora muito importante para o estado, a nossa vinda aqui também é para acompanhar a evolução da colheita, como é que está o impacto dos produtores, os efeitos dessa importação absurda que o governo federal queria fazer de arroz, com propaganda política no ano eleitoral. Então, essas questões que a gente está acompanhando. E também porque eu entendo que a Quarta Colônia ela não pode perder o protagonismo que vinha alcançando nesses últimos tempos. Só se falava nisso, né? No potencial turístico, desenvolvimento, na agricultura da região. E de uma hora para outra fomos tomados por essa catástrofe e parece que o noticiário nacional, e especialmente o estadual, ele está se focando muito no que está acontecendo na Grande Porto Alegre, na Serra, no Vale do Taquari, que são regiões, né, que merecem toda a atenção. Mas não pode se esquecer e deixar de lembrar que a Quarta Colônia precisa de ajuda, de socorro. Então, o nosso papel enquanto deputado é poder dar voz sempre para as regiões, especialmente regiões como essa que são formadas por municípios muito pequenos, que não conseguem impactar lá o formador de opinião diretamente. Então, é isso que a gente quer, ajudar a botar luz e a botar a voz para esse povo, para essa região que precisa de apoio e de atendimento nesse momento. Vamos dar um giro agora pelo interior do município, acompanhar os esforços de reconstrução para poder fazer esse trabalho lá na sequência. O senhor, depois daqui, vai a Restinga? O senhor finaliza sua visita em Restinga ou tem outra cidade antes? Eu vou a Agudo ainda hoje, passo por Agudo, já estive em Restinga Seca mais cedo, estive em Caçapava do Sul. Pedi para o senhor passar pela estrada de chão, faz isso? Com certeza, aqui a equipe vai me conduzir para onde a gente tem que ir. Mas a intenção é essa, porque por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender, né, com muita serenidade, que a reconstrução do município não tem como ser feita só pela prefeitura. Por mais que a gente tenha uma gestão competente, responsável, como se tem aqui em Faxinal, não tem como fazer pela prefeitura, porque 60% dos impostos ficam em Brasília, uma parcela no estado e muito pouco no município. É o exemplo do que acontece em outros países, por exemplo, na Europa, na Ásia, ou até mesmo nos Estados Unidos. Quando tem alguma catástrofe natural, como um furacão, por exemplo, quem é que intervém? É o governo federal. É ele que vai lá e assume o papel de reconstrução. Mesmo que nos Estados Unidos a participação do governo federal na arrecadação de impostos seja muito menor do que a brasileira. Lá os municípios têm mais dinheiro, depois são os estados e só o governo federal. Aqui é justamente o contrário, a pirâmide se inverte e para a gente conseguir alguma coisa de cima para baixo é com pires na mão. Então isso é muito triste. A gente precisa fazer com que o governo federal se sensibilize para o que está acontecendo no interior de verdade.
Eu não critico as medidas positivas do governo, pelo contrário, a saúde, mas eu não posso deixar de dizer que elas são insuficientes. Um exemplo, o auxílio reconstrução, R$ 5.100 para quem perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu uma lavoura, perdeu tudo. Esses R$ 5.100 corresponde a R$ 1.200.000. Agora, para comprar arroz importado, plantado com agrotóxicos que não são liberados no Brasil e vender com embalagem com propaganda política, o governo federal criou uma dotação orçamentária de 7 bilhões. 7 bilhões para ajudar a pessoa que perdeu tudo, R$ 1 bilhão. Para botar dinheiro na mão de atravessador, 7 bilhões. Isso está errado. Está errado. E não é questão partidária ou política. A gente precisa dizer que isso está errado para que Brasília entenda que a gente precisa ter dinheiro na veia. Não adianta mandar empréstimo. Se alguém tem uma reserva, como a gente diz, tem alguma gordurinha ainda para queimar e tu pegou um financiamento federal, foi num banco, tomou um empréstimo para reconstruir a tua casa ou para reconstruir a tua lavoura, a tua indústria, ok. É difícil, mas então ainda vai. E quem perdeu tudo? Se tu não tem renda mais, se tu perdeu o teu emprego, se perdeu o teu negócio, tu vai tomar dinheiro emprestado para quê? Para ficar mais endividado? O governo precisa fazer como os outros países fazem em momentos de catástrofe. Precisa botar dinheiro direto nas cidades, direto nos estados. Agora não é hora da gente dar paracetamol para curar essa doença. O negócio é uma intervenção muito mais forte. E só quem tem dinheiro nesse período agora, que é Brasília, pode fazer. E é isso que a gente quer importar a nossa voz nesse momento. Mostrar justamente aonde as coisas precisam ser feitas e onde deve ser atuado. Nós estamos em Faxinal do Soturno. Nós estamos aqui no gabinete do prefeito Clóvis Alberto Montanhelli. O que o morador lá, digamos, da Guarda-Mor, que o senhor vai conhecer, eu usei uma aqui, são tantas outras, pode esperar do deputado, digamos, na prática, no concreto, deputado? A verdade, um deputado estadual ele não tem a capacidade legislativa de um deputado federal, que pode, por exemplo, impor despesas ao governo federal, que pode reduzir impostos, pode criar políticas. A nossa atuação legislativa ela é muito reduzida. Os nossos projetos eles têm efeitos menores, mas mesmo assim nós apresentamos 5 projetos nesse momento no Estado, que são importantes nesse processo de recuperação. Um deles, que pode trazer dinheiro de volta para o Caixa do Estado, é o Programa de Transação Tributária. O Rio Grande do Sul tem mais de 50 bilhões de reais em dívida ativa. São dívidas que empresários e pessoas têm ao Estado. E isso está judicializado, em processos que vão levar 20, 30 anos para recuperar. Nós estamos apresentando um projeto para o Estado que permite às empresas terem descontos e liquidar esses processos pagando suas dívidas. E esse dinheiro arrecadado nesse programa de transação tributária seja direcionado exclusivamente para o Fundo de Reconstrução para poder chegar às cidades. Outro projeto nosso que tramita na Assembleia diz respeito à regulamentação do setor de apostas esportivas eletrônicas. Tu é um cara da mídia, da imprensa, eu tenho certeza que todo mundo que nos assiste também sabe do que eu estou falando. As empresas chamadas bets. Não tem como assistir um jogo de futebol, ver uma propaganda de TV e rádio, sem ver uma propaganda de uma dessas empresas de apostas esportivas. Essas empresas têm autorização para funcionar no Brasil desde 2018, mas por falta de regulamentação elas não pagam imposto. Então tem muitas empresas dessas sérias que querem dar emprego para o Brasil, pagar imposto no Brasil e não ter regulamentação. O nosso projeto permite a regulamentação em âmbito estadual e a destinação desses recursos para os fundos de recuperação. Além disso, estamos com um projeto também avançado para a criação de um programa estadual de valorização ao trabalho voluntário. Se não fossem os voluntários, nós não estaríamos numa condição como essa. E muitos voluntários tiveram dificuldades de servir porque tinha amarras na lei que impediam apoio. Gente querendo chegar com donativo, gente querendo reconstruir. Era impedido porque a lei não permite ou que não pode isso. Então, nós estamos criando um programa para tirar essas amarras e permitir que o voluntário atue. Assim como um projeto de uma rede de ajuda humanitária que nós apresentamos, um programa também voltado aos hospitais, que hoje há uma possibilidade de apoio aos hospitais no que diz respeito ao ICMS. Hoje um hospital paga imposto para atender paciente. É incrível isso, mas a conta de luz de um hospital é o mesmo valor que paga para uma indústria. Um hospital paga, inclusive, taxa de iluminação pública. Então, Brasília já conseguiu fazer isso no CONFAS e permitir aos hospitais o estorno do ICMS da conta de luz. Então, nós estamos lá na Assembleia brigando para que esse dinheiro fique no Estado.
E por fim, né, o que eu digo que falando a verdade, é ser fiscal. É isso que nós estamos fazendo. E eu trago o tema do arroz de novo à pauta, porque denunciamos um esquema que estava sendo montado em Brasília, onde uma sorveteria, um mini mercado e uma empresa que loca máquinas e veículos queria vender 1 bilhão e 300 milhões de reais de arroz. Esse assunto foi revelado por mim na quinta-feira passada na Assembleia, ganhou uma dimensão nacional e é o tipo da coisa que é o nosso papel de fazer. Será que o governo acerta a botar 1 bilhão de reais na mão de atravessadores, ao invés de botar na mão dos gaúchos, dos brasileiros? Essas coisas que nós podemos fazer como deputado, esse é um porta-voz. Eu digo, o federal é o atacante na posição do campo. O deputado estadual, ele é o zagueiro. A gente está jogando aqui atrás para tentar fazer com que o jogo, né, não seja um jogo mais difícil do que já é. Que a gente não tome gols ou que pelo menos a gente devolva a bola para o meio campo. Muito obrigado. Obrigado a todos os espectadores. Prazer falar com vocês. Muito bem, essa é a nossa entrevista, então, com o deputado Marcos Vinícius de Almeida, né, deputado estadual, faz uma visita faxinal do Soturno, vai nas outras cidades também. Só para registrar aqui, né, na próxima semana, o pessoal está nos pedindo, ainda não saiu a matéria de faxinal do Soturno, né, então a gente está dizendo que a próxima semana, que vai se iniciar agora na segunda-feira, nós já conversamos aí com o Marcos, que é da Defesa Civil, né, o tenente, e a gente vai sim trazer a matéria de faxinal do Soturno, mostrar os pontos que foram estragados, enfim, que a água também, como tal, aqui na Quarta Colônia, passou por todas as cidades, tá certo? Então nós agradecemos aí você que está conosco, nosso internauta do outro lado ouvindo a gente, e a TV Leal, ela a qualquer momento ela pode voltar da Quarta Colônia ou de um ponto aqui da região central do estado. Obrigado. Cara, tu vê, né? Isso aí é